Olá pessoal, vamos falar agora sobre os nossos meninos um pouco mais velhos. Vamos falar sobre um ponto específico relacionado à puberdade deles, que seria a ginecomastia puberal. Bom, isso foi uma dúvida que algumas mães colocaram nas caixinhas aqui e eu acho super pertinente falar porque eu sei que além de mães e pais, eu tenho os próprios adolescentes aqui e muitas vezes as dúvidas deles nem sempre são sanadas no consultório porque eles têm vergonha. Então agora é a hora da gente quebrar essa vergonha e vocês aprenderem exatamente o que é isso. Bom, o que é a definição de ginecomastia então? Ginecomastia seria o desenvolvimento de mamas em meninos, ou seja, crianças do sexo masculino. A gente tem 3 fases da vida que o menino poderia apresentar desenvolvimento de mama. A primeira delas seria no período neonatal. Alguns menininhos apresentam mama aos recém-nascidos secundariamente ao efeito de estrogênio recebido pelo leite materno. As meninas também poderiam fazer esse aumento de mamas no período neonatal. Isso é totalmente fisiológico, esperado, transitório e a gente não precisa fazer absolutamente nada. Existe uma segunda fase em que pode acontecer o desenvolvimento de mamas em meninos, que seria durante a puberdade, que é o que a gente vai falar hoje, que seria devido a um desequilíbrio que acontece entre hormônios que a gente chama de androgênicos e estrogênicos e aconteceria também num terceiro momento, perto dos 60 aos 70 anos de idade, que a gente chama de ginecomastia senil, também secundária a essa alteração hormonal, esse desequilíbrio androgênico-estrogênico. Bom, mas vamos falar aqui exatamente dos nossos meninos. Vamos lembrar que a puberdade nos meninos, ela acontece a partir dos 9 anos de idade aos 14 anos de forma fisiológica e esperada. E o primeiro sinal de que o menino entrou na puberdade é o aumento do volume dos testículos. Logo depois ele tem aumento de pilificação e então o aumento do tamanho do pênis. A gente consegue perceber que os nossos meninos, eles entram na puberdade através de vários sinais. Claro que eles muitas vezes não mostram a sua genitália para as mães por vergonha, mas a gente consegue perceber através de outros sinais, como a alteração do timbre de voz, o aumento de pilificação da face, o aumento de pilificação das axilas, enfim, tem vários sinais. E em alguns meninos pode acontecer um aumento do volume das mamas, que a gente chama de ginecomastia puberal. Quando que isso pode ser considerado normal e quando que isso pode ser uma preocupação? Na grande maioria das vezes, a ginecomastia puberal ela é fisiológica, transitória e vai passar espontaneamente. Mesmo assim, alguns meninos têm muita vergonha, porque eles vão jogar futebol, vão fazer alguns outros esportes, tiram a camiseta e aí isso pode ser motivo de chacota perante os amigos, enfim. Mas a gente tem que entender que isso é fisiológico, que alguns meninos vão fazer e outros meninos não vão. O mais importante, independente dessa questão, é a gente tranquilizar os pais e principalmente o adolescente que isso é transitório e fisiológico, desde que a gente tenha certeza disso e não haja nenhuma suspeita que isso possa ser uma doença mais grave, como um tumor do sistema reprodutor. Porque existem tumores de mama também em meninos, porque a glândula mamária é presente nos meninos e nas meninas. Além de tumores de glândula mamária, podem ter outros tumores que desencadeariam a ginecomastia patológica, que é diferente da fisiológica. Então, quando que a gente vai distinguir isso? Geralmente, a ginecomastia fisiológica, ela acontece exatamente na idade puberal, então ela pode aparecer desde o início da puberdade até um pouquinho após ela, dos 10 aos 18 anos. As mamas geralmente têm um disco central na auréola que é simétrico, é bem parecido, não tem nenhum linfonodo próximo, né? Aqueles gânglios, geralmente não causa grandes dores, pode até gerar um certo incômodo para os meninos, mas não é dor significativa. Geralmente coincide com a época do estágio puberal, em que há aumento do volume dos testículos e pode ter história familiar, pode ser que o pai tenha tido isso, o irmão mais velho tenha tido isso. Quando a ginecomastia é patológica, geralmente ela não apresenta esse padrão, ela pode acontecer em períodos fora a puberdade. A areola, ela não é tão simétrica, ela pode ser meio assimétrica, ela pode ser bem endurecida, como representando uma massa mesmo, não necessariamente coincide com o período puberal e pode acontecer em qualquer idade, tá? Então, assim, é importante o médico estar apto para poder diferenciar isso. Não há necessidade de coleta de algum exame para identificar se a ginecomastia puberal é
algum problema. Se segue todos esses critérios, é pra gente tranquilizar os nossos adolescentes, as nossas mães e pais de que isso é transitório e que vai acabar. Porém, contudo, todavia, entretanto, acho que a maior preocupação, além do risco de ser um câncer ou um tumor maligno, a preocupação maior envolvendo uma questão social e biológica aqui seria a exposição ao uso de drogas. A gente sabe que os nossos adolescentes estão cada vez mais envolvidos com esporte, estão envolvidos com a questão estética da beleza do corpo, têm frequentado academias, e se eles fizerem uso de algum tipo de hormônio exógeno, vulgo anabolizantes, podem sim ter um outro tipo de ginecomastia que aí foge do padrão puberal, é uma ginecomastia secundária ao uso de anabolizantes. Ela pode ser muito semelhante à puberal, mas ela causa um pouco mais de dor, ela tem que ser um pouco maior e na maioria das vezes é assimétrica. O menino tem um aumento de volume mamário maior em uma mama em relação à outra. Gente, isso é muito sério, então é importante que vocês fiquem de olho, mas o importante é que vocês falem com o pediatra de vocês, que ele tire essa dúvida de vocês, veja essa condição mamária e, se julgar necessário, faça uma investigação de algo além. E vocês têm que ter uma conversa muito franca e muito aberta com o filho de vocês para saber se existe a possibilidade da exposição de drogas envolvendo todo esse processo. Caso contrário, tranquilizem o seu menino, o seu adolescente, que isso é passageiro, vai passar e que ele tem, o colega também pode ter, o outro também pode ter e tá tudo certo. É importante também, só antes da gente finalizar, entender que adolescentes que estão em sobrepeso ou obesidade, eles podem ter uma pseudoginecomastia, que não é um aumento verdadeiro de glândula, mas sim um aumento do volume mamário secundário a um tecido gorduroso pela obesidade, e que isso também causa problemas sociais e constrangimentos no menino, mas não está relacionado especificamente com a glândula mamária, e sim com o tecido gorduroso, e que se ele perder peso, simplesmente ele já vai deixar de ter esse tipo de pseudo ginecomastia. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Um super beijo e tchau, tchau!